Fala pessoal, já estamos de volta com as nossas aulas e hoje vamos estudar literatura. Vamos falar um pouco sobre o quinhentismo no Brasil. Bora lá! Pois bem pessoal, vamos falar hoje sobre o quinhentismo no Brasil, começar a falar desse início da literatura no Brasil e entender um pouco como foi construído esse processo de literatura no nosso país. Então, falar de quinhentismo no Brasil, a primeira coisa que você tem que entender que é um período que corresponde de 1500 a 1601. Peraí, professor, 1500? Então, é a época do descobrimento do Brasil, exatamente. É a época do descobrimento do Brasil. Então, falar de quinhentismo no Brasil é você falar desse período de descoberta, nesse período de descoberta do Brasil. Então, o quinhentismo, a primeira coisa que você tem que compreender é que não é uma escola literária. Como assim, professor? Não é uma escola literária? Veja bem, o quinhentismo, na verdade, é o período de descoberta do Brasil, em que os portugueses que chegam ao Brasil, eles escrevem para Portugal. Como assim, professor? Na verdade, você vai entender o quinhentismo no Brasil como uma literatura informativa, porque eles escrevem o que acontece aqui no Brasil, o que eles descobriram no Brasil para Portugal. Então, por isso que você não pode dizer que o quinhentismo é uma escola literária. Na verdade, o quinhentismo ele vai ser essa literatura informativa que ela vai falar sobre o Brasil. Então a primeira coisa que você tem que entender que é uma literatura no Brasil, não é uma literatura do Brasil. Na verdade, eles estavam vindo, descobriram o Brasil e aí foram escrever um pouco sobre o Brasil. Escrever um pouco não, escrever muito. Por isso que nós dizemos que é uma literatura informativa, porque foi para falar sobre o Brasil. Na verdade, quando nós falamos em quinhentismo no Brasil, nessa literatura informativa, você vai dizer que o quinhentismo ele é uma literatura de caráter informativo e descritivo. Descritivo por quê, professor? Porque descreve os índios, descreve a natureza, descreve o clima, descreve o ambiente, certo? Descreve o que encontra aqui no Brasil e manda para Portugal. Por isso que nós dizemos que é uma literatura informativa. Então, quando nós falamos sempre em quinhentismo, vai destacar o quê? Os viajantes, os cronistas, os padres jesuítas que vieram catequizar os índios aqui no Brasil. Então, é toda essa literatura de informação, certo? Então, falar de quinhentismo é falar nisso, numa informação que foi mostrada como era o Brasil para mandar essas informações para Portugal. Então lembre-se disso, é uma literatura no Brasil, não é uma literatura do Brasil. E aí quando nós falamos em quinhentismo, temos alguns nomes importantes que vamos destacar. Aí quando nós entramos, você vai entender que tem o Pero Vaz e Caminha, porque falar do quinhentismo no Brasil é falar de Pero Vaz e Caminha, que é a carta sobre o descobrimento do Brasil que ele escreve para mandar essas informações para Portugal. E as características dessa carta vai ser o quê? Vai ser a descrição da fauna, da flora, do índio, vai ser a exaltação de quê? Da terra brasileira, dizer que era uma terra muito fértil, que tinha essa produção toda e tal. Ele vai mostrar tudo. Vai ser esse grande valor histórico e documental, que é o registro, é a certidão de nascimento do Brasil, essa carta de descobrimento do Brasil. Na literatura, vamos dizer que é a certidão de nascimento. Então, quando nós falamos nessa carta, não havia uma preocupação estética, não tinha essa preocupação de como escrever, até porque era para mandar essas informações para Portugal. E aí, quando fala-se nessa literatura do quinhentismo no Brasil, você vai destacar isso. A carta de Pero Vaz e Caminha e a literatura catequista, que vai ser a literatura dos jesuítas, que vai ser o quê? Vai ser aquela literatura voltada mais para temas sobre Deus, uma poesia mais religiosa, uma preocupação com a estética, diferentemente lá das crônicas, das cartas escritas, das informações, certo? Ele tinha essa preocupação com a estética e essa preocupação com o caráter de religião, que era para catequizar os índios no catolicismo, certo? Então você vai lembrar disso, que é essa parte da carta de Pero Vaz e Caminha e essa parte dos jesuítas. Então, quando nós destacamos nessa parte catequista, você vai destacar aí dois padres que entram como principais nomes, que vai ser o Padre Manuel da Nóbrega, certo? Que ele entra como um dos
um dos grandes destaques também, que ele escreve lá o diálogo de formação do gentil com O, porque é aquele que não conhece a fé, significa isso, e entra o grande nome da literatura do quentismo no Brasil, que é o Padre José de Anchieta. Então, quando nós falarmos nessa literatura catequista, você vai lembrar desses dois nomes, o Padre Manuel da Nóbrega e o Padre José de Anchieta. O Padre José de Anchieta é o principal, é o grande nome dessa literatura catequista, certo? O Padre José de Anchieta, ele foi responsável por escrever o quê? Os autos. Pessoal, o que são os autos? As peças de teatro. Aquela peça para mostrar que existia Deus e o diabo, para mostrar essa parte catequista. Lembre-se que era para catequizar. Todos os temas serão voltados dessa parte religiosa. Ele escreveu também, é responsável pelos poemas em que fazia homenagem à Virgem Maria e pela gramática tupi. Então, o Padre José de Anchieta, ele teve essa preocupação em conhecer os índios. Ele teve mais essa forma didática pedagógica, ele teve essa pedagogia de formação, essa pedagogia de catequizar os índios. Então, houve um forçamento por alguns outros padres, mas o Padre José de Anchieta, ele foi diferente. Ele foi estudar os índios, foi conhecer as suas características, criou a gramática tupi, que isso aí foi importantíssimo para esse período de catequismo, para catequizar os índios, certo? Então, quando fala-se nesse quentismo, no Brasil vai ser isso, vai ser essa literatura voltada para as cartas e as crônicas, e essa literatura voltada para a formação religiosa. E aí, resumindo, o que é que nós vamos colocar? Para que você fixe realmente esse conteúdo de quentismo no Brasil. Quando falar em quentismo no Brasil, falamos em duas coisas, duas questões. Que é uma literatura de informação e que é uma literatura de formação. Lembre-se disso. Quentismo no Brasil, literatura de informação, que é a literatura através das cartas de descobrimento do Brasil. Destaca-se quem aí, Pero Vaz de Caminha. E é uma literatura de formação, que é para catequizar os índios. E destaca-se quem aí, professor? Padre José de Anchieta, com os autos, com os poemas e com a gramática tupi. Beleza? Para a gente encerrar, falou de quentismo no Brasil, estamos falando de dois tipos de literatura. Uma de informação e a outra de formação. Beleza? Só isso e a gente se encontra aí nos próximos vídeos, nas próximas aulas. Valeu, pessoal! Fui!